O Zé Maria acabou de mandar um recado, que ele está na Assembleia de Metroviários, que eles estão debatendo se vai ou não aderir à greve do dia 11 agora. Portanto, como eu espero que eles aderam à greve, eu acho que é por uma boa causa. Então eu quero passar a palavra para o Rodrigo, que vai falar pela articulação de esquerda do PT. Bom, antes de tudo, boa noite para todos e todas. Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, sobretudo porque num momento como esse, né, é importante que a gente, nos debates, possa dar voz também justamente aos protagonistas do que está acontecendo, que não é o PT, que não é só o MPL, que não são as organizações tradicionais, mas que é sobretudo a juventude brasileira. Mas não é só um agradecimento protocolar, porque, né, como o Arbex falou, eu sou membro da articulação de esquerda, da direção da articulação de esquerda, que é uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores, e da direção estadual da juventude do PT, aqui de São Paulo. E é extremamente importante que o PT seja chamado justamente a dar respostas a esses acontecimentos e apresentar sua avaliação. Eu falo aqui não em nome da direção do partido, né, mas como uma voz de dentro do partido e fazendo uma avaliação do que está acontecendo. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que o que está acontecendo é motivo de comemoração e muito otimismo do Brasil, na nossa opinião. Porque chegou em boa hora essa oportunidade de a gente aprofundar as mudanças que têm acontecido. Mas para isso a gente tem que entender um pouco o porquê que tanta gente foi pega de surpresa. E cá entre nós, quem disser que não foi surpreendido, que realmente imaginava um mês atrás que teriam 2 milhões na rua, é uma forçação de barra. Por outro lado, diversos sinais já estavam acontecendo de que não foi um raio em céu azul o que aconteceu. Óbvio que existe a imprevisibilidade da política, mas quem mais se surpreendeu com o que estava acontecendo é quem construiu uma narrativa ufanista sobre o que aconteceu nesse último período. Porque dizia que a direita política e social não tinha programa, que a oposição estava perdida e não sabia o que dizer, e se esqueceu que direita não faz só oposição, também está no governo. Quem construiu uma narrativa que destacava apenas os aspectos positivos do que vem acontecendo, perdeu de vista uma parcela muito importante da realidade do país. E, em geral, achava que o que estava acontecendo, e alguns ainda acham, que é um movimento de vândalos. E aí, faz o quê? Chama a Força Nacional, diz que é caso de polícia. Errado na avaliação e na ação. E muitos agora estão fazendo autocrítica. Ou então, não é um movimento de vândalo, é um golpe midiático da direita, né? E perdem de vista também que, na verdade, a direita também foi surpreendida. Mas, diferente da esquerda, a burguesia não tem crise de direção. No primeiro momento em que viram que o povo estava disposto a ir para as ruas com baderna, vamos lembrar do Datena, que foi surpreendido naquela pesquisa, e a direita logo mudou o discurso e quis se aproveitar do que estava acontecendo. Mas, por um outro lado, quem também construiu uma narrativa catastrofista do que tem acontecido no último período, também perdeu uma parcela da realidade. Quem dizia que nós estávamos vivendo um desgoverno, né? Quem dizia que só os setores que sempre lucraram estão lucrando e o povo trabalhador não está ganhando nada, também perdeu uma parcela da realidade. Uma parcela apenas. E teve dificuldade também de entender o que estava acontecendo. E por fim, teve dificuldade de entender o que estava acontecendo, quem prestou atenção só para o que estava acontecendo na superfície e não olhou com um pouco mais de profundidade o processo de longo prazo no qual a gente ainda está inserido.
E aí queria trazer algumas contribuições em relação a isso, desses elementos mais profundos de longo prazo, para a gente tentar entender. Óbvio que não é um esquema, óbvio que não é uma leitura em si acabada, mas mais levantar algumas questões para o nosso debate. Em primeiro lugar, quando se propõe, quando o governo se propõe a uma estratégia em que a melhoria de vida dos trabalhadores é via consumo, de fato, numa sociedade de mercado, em que boa parte do que separa as pessoas das suas condições de vida material é o acesso aos bens que estão disponíveis tão e somente no mercado, o consumo é um fator importante. Mas exaltar isso em detrimento justamente do que está sendo reivindicado agora é um problema, né? E é justamente em torno dos serviços públicos de qualidade que as principais pautas aparecem: educação, saúde, mobilidade, segurança, habitação, sobretudo. Agora, é importante que se diga o seguinte: muitos companheiros e companheiras com quem eu converso falam assim, putz, mas a tarifa zero é um negócio impossível, não tem como, a conta não fecha. Mas quem dizia há 30, 40 anos atrás que saúde pública e gratuita para todo mundo era impossível, isso se tornou possível. Quem dizia há muito tempo atrás que educação pública gratuita e de qualidade para todo mundo era impossível, hoje já todo mundo incorpora como uma questão possível uma bandeira de luta em defesa do SUS, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Por que não transporte também público gratuito com tarifa zero? Vamos desejar o que é aparentemente impossível. Por outro lado, parte dos trabalhadores que tiveram um pouco de acesso ao consumo não tiveram uma postura, e corretamente não tem uma postura de simples gratidão, e nem devem ter, porque esse é o tipo de política clientelista. Percebem que o Brasil continua profundamente desigual e que suas condições de vida permanecem muito ruins, apesar de parcelas de melhorias que são muito significativas, mas que continuam sendo melhorias parciais. E, por outro lado, um processo que teve, para grande parte dos trabalhadores, uma melhoria das condições de vida material via consumo, mas acompanhado de um processo muito lento de mudança na formação cultural de perspectiva de mundo, justamente porque também, via consumo, é um estímulo a uma adesão ao mercado como provedor das suas condições de vida material. Por outro lado, setores da classe média que foram para as ruas também aproveitaram o momento para gritar sua insatisfação, que sobretudo é a seguinte: os ricões continuam ganhando muito, os setores menos favorecidos, os mais pobres, foram beneficiados, e nós que pagamos imposto? Não, essa carga tributária está muito alta, eu tenho que reduzir. Mas vejam a incongruência que a gente percebeu em diversas pautas. Tem que reduzir a carga tributária, abaixar o preço da passagem e melhorar os serviços. Óbvio que a conta não fecha, né? Agora, o que é fundamental, na minha opinião, para a gente perceber o que aconteceu foi justamente o esgotamento da estratégia que predominou no último período, que hegemonizou o governo e o Partido dos Trabalhadores. Uma estratégia que pretendia acabar com a miséria e melhorar a vida dos mais pobres, sem mudanças estruturais e sem tocar no lucro dos mais ricos. Num ambiente de crise internacional, a margem de manobra reduz. Num ambiente em que a renda do trabalho aumenta na participação do PIB nacional, a burguesia já não aceita mais esse tipo de benefício para a classe trabalhadora. Aumento de salários na taxa de lucro deles, eles não gostam. Então essa conciliação nem para eles agora eles estão querendo mais, estão elevando o tom. E a luta de classe está aumentando. 2012 foi o ano que mais teve greve desde 96. Não há mais espaço para a continuidade de uma estratégia que privilegia a conciliação
que prefere um bom acordo ao invés um péssimo acordo ao invés de uma boa luta. E o que nós estamos vivendo é um processo de mudança de quantidade para qualidade. E daí as características do movimento que aconteceu agora em junho, que, sobretudo, é heterogêneo. Se tem alguma característica que a gente pode atribuir, é que é muito heterogêneo, polissêmico e plural, né? No sentido do tempo, porque a cada fase é uma conjuntura diferente e predomina questões diferentes. É heterogêneo do ponto de vista do espaço, porque em cada manifestação, nas regiões do país, em cada cidade, dentro de cada bairro, tem características diferentes. E é heterogêneo do ponto de vista dos setores que vão às ruas e suas respectivas pautas. Mas, como foi dito também aqui, é um movimento muito espontâneo. É justamente aquele momento em que o povo decide fazer política na rua. Mas não é apenas uma ideia de que eu estou na arquibancada e quero entrar no campo para jogar. Eu quero jogar outro jogo. Não é nem mudar a regra apenas. Nós queremos jogar outro jogo. Agora, qual a disposição para construir um outro jogo é o que está em aberto. Mas a espontaneidade dessas mobilizações acumulou muita energia para a gente conseguir fazer esse debate. Uma outra característica é que predominaram as novas gerações nesse momento. Aquela ideia de que novos personagens entram em cena, né, está voltando. Mas vamos se perguntar, são realmente novos esses personagens? Alguns elementos nos dizem que não tão novos assim. Primeiro porque se dizia que a juventude era despolitizada. Isso caiu por terra. Não só agora, mas porque no último período a juventude vinha se organizando de maneiras diversas, que não apenas nas tradicionais, e demonstravam que a juventude estava a fim de se organizar e fazer política, lutar por seus ideais e por suas pautas. E provou também que a juventude não é naturalmente de esquerda. Essa ideia de que a juventude segue de bom grado quem é de esquerda, quem quer outro mundo, quem tem utopia, não é bem assim. A gente percebe isso nas ruas, porque eram principalmente jovens que estavam olhando para a minha cara e dizendo: você, seu comunista vermelho de merda, vou matar. Eram jovens. Mas também essas novas gerações entraram em cena porque no último período foi também, por um lado, quem se beneficiou com a criação de empregos, porém, sobretudo, acessaram o mercado de trabalho com empregos precários, instáveis, com baixos salários. E é sobretudo essas novas gerações que estão sofrendo nas periferias das grandes cidades, sendo assassinadas constante e permanentemente. Daí a necessidade da gente fazer uma luta contra a redução da maioridade penal, contra o genocídio da juventude negra e pela desmilitarização das polícias militares. Mas é também um movimento que tem uma pauta popular. O sentido geral, se é possível a gente fazer uma síntese, é de que as principais pautas são pautas históricas que os trabalhadores organizados vêm apresentando no último período. E, sobretudo, lutando para que os recursos públicos sejam investidos nos serviços públicos. E isso é uma pauta popular, progressista e que tem um potencial para fazer uma crítica de esquerda ao que está colocado aí. E o que é importante a gente destacar é que o desfecho está em aberto. Não tem nada definido. O jogo está sendo jogado. Quem acha que tem coisa definida e já toma posição em torno de uma caracterização do movimento, se equivoca. Eu ouvi dizer gente que se diz esquerda dizendo: não, tem que esvaziar isso aí vai dar problema. Que bom que vai dar problema, porque nós estamos precisando de criar problema para a coisa mudar. E não é passageiro, não é um movimento passageiro. Veio para ficar, com suas variadas formas e fases, mas veio para ficar e tende a se aprofundar. Mas isso vai depender da mudança da correlação de forças
E é por isso que nós saudamos tão positivamente o que tem acontecido. Agora, a capacidade de fazer com que o que está acontecendo no país reverta justamente em benefício da classe trabalhadora vai depender da gente poder enfrentar bem os desafios que estão colocados. E eu acho que o primeiro deles é construir realmente a unidade da esquerda política, social e da classe trabalhadora. Naquela quinta-feira em que nós fomos hostilizados pelos herdeiros dos galinhas verdes, os integralistas, os fascistas, os neonazistas, e é bom que se diga com todas as palavras quem eram aqueles que estavam ali querendo trucidar a gente, não faziam distinção se a bandeira era do MST, do movimento negro, se era lilás, do movimento de mulheres, se era do PSTU, do PT, do PSOL ou qualquer outra organização. E eu lembro muito bem que alguns diziam para nós do PT, que estávamos ali sendo hostilizados, falando para nós: bem feito, vocês bem que merecem. E aí eu saúdo a posição do MPL, que foi fundamental nesse momento, que não jogou esse tipo de jogo e viu o que estava sendo colocado. Mas essa unidade da esquerda é difícil de construir, é um movimento de conflito, mas também de colaboração. O dia 11 vai ser importante para a gente ver como isso vai se processar. E eu faço aqui um chamamento para todos nós estarmos presentes nas mobilizações do dia 11, que está sendo convocada com uma ampla unidade dos movimentos sociais e organizações de esquerda. Mas um segundo desafio, além de construir essa unidade, é a capacidade da gente elevar o tom. Elevar o tom contra os nossos principais inimigos. Óbvio que a capacidade do Partido dos Trabalhadores para fazer isso depende, por um lado, também da capacidade do próprio governo de entender o que está acontecendo e também elevar o tom, mas, por um outro lado, também da sua própria base militante de tomar os partidos nas suas próprias mãos e fazer com que eles sigam o rumo que deve seguir. Um terceiro desafio é a gente conseguir, nesse movimento de unidade da esquerda, por um longo período que a gente precisa, estar sintonizado com os interesses imediatos e estratégicos dos trabalhadores. E isso tem a ver com articular as pautas e lutas econômicas com as pautas e as lutas políticas. Daí ser um equívoco achar que a luta por uma reforma política é só para confundir o povo. Porque luta econômica e luta política tem que se articular. Uma não exclui a outra. E quando a gente democratiza cada vez mais o país, mais espaço para os trabalhadores conseguirem conquistar suas reivindicações. E quanto mais a gente se mobiliza em torno dos nossos interesses imediatos, para conseguir serviços públicos de qualidade, para conseguir fazer com que os recursos públicos sejam investidos nos serviços públicos e para fazer com que tenha aumento de salários, a pauta econômica, a redução da jornada de trabalho, os interesses mais imediatos, a gente vai politizando o movimento. E o desafio da gente transformar o movimento em movimento organizado também. Porque espontaneidade, direção política e organização política tem que andar lado a lado. E, sobretudo, o aprendizado. O grande aprendizado que ficou para o povo brasileiro é que lutar dá certo. Lutar funciona. Ir para a rua dá certo. E se organizar agora é o próximo passo. Porque nesse movimento espontâneo, muita gente passou a fazer política diretamente. E quando eu digo se organizar,
não significa necessariamente aderir aos instrumentos históricos que a classe trabalhadora produziu. Significa justamente, não negando esses instrumentos, construir instrumentos capazes de dialogar com as novas necessidades, com as novas formas de se movimentar, porque uma coisa não exclui a outra. E isso é importante, inclusive, que os instrumentos tradicionais da esquerda possam compreender o que está sendo colocado pelas suas novas gerações que estão indo para a rua. E por fim, para concluir, fiquei espantado, viu, Abex, que minha presença aqui é para eu ser trucidado, porque eu acho importante a gente, nesse momento, como eu falei, colaboração e conflito, luta, mas também unidade. Por que eu fiquei espantado? Porque hoje, a derrota do PT significa uma derrota de toda a esquerda, não apenas brasileira, mas latino-americana também. Porque a contraofensiva da direita, política ideológica, não acontece apenas no Brasil, é em âmbito internacional. E se o PT cair, é como um efeito dominó na América Latina. Agora, ou o PT dá um jeito e vai para frente, ou o Brasil e a América Latina vão para trás. Nós estamos numa encruzilhada, numa disjuntiva. E esse é o desafio que está colocado na nossa frente. Eu acho, sinceramente, que nós estamos vivendo um bom momento. Bom momento. Agora, nós vamos ter que ter muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo também muita convicção, não apenas de quem são exatamente nossos inimigos, não apenas de com quem nós devemos lutar lado a lado, mas sobretudo de que o povo percebeu que tem poder e que pode construir muito mais poder. Se todas as organizações que estão interessadas em aprofundar as mudanças no país não apenas atentarem para isso, mas tirar as consequências práticas disso, eu acho que nós temos bons momentos pela frente. Obrigado. Cuidado com carinho.